Boa noite! Estamos começando mais um bate-papo legal aqui pelos estúdios TP Fest. Uma boa noite a todos vocês. Hoje temos entrevista com a doutora Lidiane Pinheiro, falando sobre os direitos do autista. Vamos à citação. Vamos aguardar a doutora aceitar nosso convite, que acabamos de enviar. Agora deu certo. Uma boa Ah, noite, doutora. boa noite, tudo bem? Tudo bem? Seja bem-vinda aqui nos estúdios TPFest. E Obrigada. eu gostaria que a doutora se apresentasse para o pessoal que não a conhece. O meu nome é Lidiane, sou advogada aqui em Minas Gerais. Atuo em direito previdenciário e na área civil. Estou muito feliz em participar mais uma vez para levar um pouquinho de informação para as pessoas. É um prazer ter a doutora aqui mais uma vez aqui esclarecendo a dúvida da população. E hoje o tema é os direitos do autista. Então Sim. eu começo perguntando o que mudou com a nova lei do espectro autista. Bom, teve uma alteração recente na legislação e os autistas, como os doadores também de sangue, eles passaram a ter atendimento prioritário. Então, se porventura estiver em algum local, estabelecimento que não tenha um guichê prioritário, eles devem ser atendidos primeiro antes de quaisquer pessoa. Essa foi uma das principais alterações que teve. Certo. E eles têm benefícios também, todos os benefícios, eles têm direitos também, né? Como eles se enquadram na parte dos deficientes, não é isso, doutora? Sim. É, hoje, quem é autista, né, que é o que tem um transtorno espectro autista, ele é considerado pessoa com deficiência para todos os efeitos legais. E na área da Previdência, se eles se encaixarem dentro dos requisitos, eles possuem, sim, direito ao LOAS, vamos supor, que é o benefício de prestação continuada. E eles, para todos os efeitos jurídicos, eles são considerados pessoas com deficiência, sim. E quais são os benefícios da lei do Romunion? Essa lei, ela facilitou a identificação da pessoa com autismo. Criou uma carteira de identificação e ela ajudou também a fazer um planejamento público com relação às pessoas com autismo. Então, com a carteira de identificação, ela possui um número, ela é renovada a cada 5 anos, só que o número não muda. Isso ajuda também a pessoa com autismo a ter acesso mais fácil aos seus direitos. Então, o benefício é a carteirinha que ajuda e Isso, facilita a aí. carteira de identificação. Tem que fazer o requerimento dela, né? Preencher o formulário e a cada 5 anos é feito a renovação, mas o número continua o mesmo, ele não muda. E essa carteirinha é feita como, doutora? É É, feita dada entrada não, judicialmente? não. Tem um link no site, né? Depois eu posso até deixar aí com vocês, para vocês disponibilizar para os seguidores. E isso ajuda também com relação ao planejamento também de políticas públicas, né? Para facilitar o acesso também e melhorias para as pessoas com autista. E todos possuem um laudo, né, que identifica o transtorno espectro autismo, e todos eles têm esse direito ao auxílio do governo? Todos eles recebem ou não? Então, a primeira coisa que tem realmente é ter um laudo, que é avaliado por uma equipe médica e multidisciplinar. São especialistas com autismo. Uma vez que foi diagnosticado e realmente tem o laudo, aí sim ele passa a ter todos os direitos, mas para preencher os requisitos, como por exemplo do LOAS, é necessário ter a renda também. Então, não é só porque ele é uma pessoa com autismo, quer dizer que ele vai conseguir algum benefício
do governo. Né? Mas se ele preencher os demais requisitos, sim, ele vai ter o direito ao LOAS, por exemplo. É porque o próprio deficiente, ele não tem condições de se manter sozinho, né? Sim. Então, depende de um auxílio. Aham. Mas não existe uma lei, né, que protege essas pessoas, somente quem é de baixa renda, então. Não, mas é assim, se a pessoa for de baixa renda, ela vai ter direito aos benefícios previdenciários. Mas se ela não for, ela vai ter direito aos outros, vamos supor, vai ter direito ao desconto, a 50% na entrada ao cinema, vai ter direito, o acompanhante tem direito também a 80%, se caso ele for viajar pela via em aeroportos. Se a pessoa for de baixa renda, vai ter direito ao transporte intermunicipal, interestadual de graça. Então, vai depender muito da renda da pessoa também. Entendi. E toda escola tem o dever e a obrigação de aceitar as crianças, a matrícula das crianças que são portadoras de autismo, né, doutora? Sim, sim, tem. Inclusive, se a escola recusar matricular, ela está cometendo um crime, né? Podendo responder na esfera penal, na esfera civil. Então, a escola não pode proibir o ingresso da criança com autismo. Inclusive, a criança com autismo, ela tem o direito, nesse caso, a equipe multidisciplinar achar necessário, ela tem o direito de ter um acompanhamento diferenciado, né? Exclusivo para ela. Entendi. E o plano de saúde, ele aumenta o valor, doutora? Quando se trata de crianças autistas, ele pode aumentar o valor no período daquela carência ou não? Não. O plano de saúde, ele não pode recusar a fazer adesão da pessoa com autismo e não pode cobrar um valor diferenciado dos demais. Inclusive, se isso acontecer, os pais podem procurar um especialista para poder fazer uma reclamação junto à Agência Nacional, que é a ANS, e o plano de saúde pode até pagar uma multa no valor gigantesco mesmo. Então, não pode o plano de saúde negar atendimento, não pode negar adesão ao plano. O que a gente sempre orienta os pais falar a verdade. Quando for escolher um plano de saúde, informa que realmente a criança ela tem o autismo ou que está em fase de investigação, né, para evitar uma litigância de má-fé. Porque o plano não vai poder proibir a adesão da criança por ela por ela ter o autismo. A gente tem pergunta na live aqui, acho que é referente ao plano de saúde. A Nirlene, ela perguntou primeiro, os planos de saúde não ajudam, dificultam muito para liberar sessões. E agora ela diz, eles dizem que há um limite de sessões. Não, não há. O que acontece? Pode ser por falta de conhecimento do plano, das pessoas que são responsáveis por fazer a adesão, ou até mesmo questão de má-fé mesmo do plano. Mas eles não podem, porque quem decide o tratamento que vai ser melhor é a equipe médica, não é o plano de saúde. Então, se o plano de saúde ele negar a fazer o que a equipe médica está solicitando, o que a gente aconselha? Primeiro, tenta entrar em contato com o plano, escrito, sempre por e-mail, WhatsApp, junta, né, as provas necessárias. Se caso o plano manter a questão aqui de limite de sessão de terapia, vamos supor, se ele continuar mantendo isso, procure um profissional que vá fazer uma reclamação lá na ANS, que com certeza o problema será resolvido. Porque eles não podem colocar um limite. Quem decide como que vai ser o tratamento, os medicamentos que serão utilizados, não é o plano, e sim a equipe médica. E se caso isso acontecer, procure um especialista, que se for necessário até ingresse com a ação judicial. E quando que é necessário fazer o uso de medicamento,
esses medicamentos, eles são cobertos pelo SUS. E agora, se for pelo plano de saúde, o plano de saúde tem que cobrir também, doutora? Sim. Tem muitos medicamentos que são onerosos, né? O valor são exorbitantes. Então, uma vez que a família comprovou que não tem condições de arcar com medicamento, a equipe médica descreveu que é importante aquela medicação, comprovou que aquilo vai ajudar no tratamento, e o plano se negar, aí tem que entrar na via judicial e pedir uma tutela antecipada, uma liminar, enquanto o processo ele corre, né? E, inclusive, até mesmo as unidades básicas de saúde, elas têm que ter também um médico especialista em autismo. Por quê? Para ajudar a ter um diagnóstico precoce e já iniciar o tratamento quanto antes. Porque quanto mais cedo iniciar o tratamento, mais fácil vai ser te identificar, fazer o tratamento e a pessoa com autismo ter uma melhora. Então, é muito importante os pais terem esse conhecimento, porque o plano de saúde, se for necessário, sim, eles têm que fornecer o medicamento e a rede do SUS também tem que fornecer. O atendimento também, ter a equipe multidisciplinar, eles são obrigados a fornecer, sim. E tem muita gente que acaba descobrindo o espectro autismo na fase adulta, que são os níveis mais leves. Essas pessoas que descobrem também têm o direito aos benefícios e a todos eles? Sim, a lei, ela não determina que, não, só tem direito quem tem o nível grave ou moderado. Não, ela não fala isso. A partir do momento que a pessoa, ela tem autismo, ela é considerada uma pessoa com deficiência para todos os efeitos legais e ela tem o direito, não importa qual que é o grau, porque são 3 graus, né? Tem um grau leve, o moderado e o grave. Inclusive, isso é para quem é servidor federal. Se o filho tiver algum tipo de deficiência ou se for autista, tiver autismo, ele pode diminuir a sua jornada, uma vez também comprovado que não tem quem possa acompanhar a criança para fazer as sessões de terapia, para levar ao médico, ao fonoaudiólogo. Então, ele vai ter o quê? Essa jornada reduzida, mas é só para quem é servidor federal. Entendi. E existe alguma diferença conforme o nível do autismo para obter os direitos, como o LOAS, por exemplo, ou só o LOAS seria realmente o valor da baixa renda ali? Não, o LOAS, uma vez que a pessoa ela tem o autismo, é só a questão da renda. Só a questão, mas essa questão da renda ela é relativizada também. Porque se a pessoa comprovar que ela tem muito gasto, a gente consegue, na via judicial, discutir esse assunto. Entendi. Desculpa. Aí consegue discutir. Imagina. E a gente tem as perguntas dos internautas. A doutora Aline Varela está mandando uma boa noite para a Boa doutora. E a gente tem noite. aí a pergunta do Juliano Santos, que é de Minas Gerais. Uhum. Ele envia assim: quem tem autismo leve tem direito ao benefício LOAS? O que seria necessário para ingressar com o meu filho? Tá, vamos lá. O LOAS, primeira coisa, ter um laudo médico informando que o seu filho, ele tem um transtorno TEA, né? Tem um laudo. O segundo passo, ir ao CRAS, fazer o CAD único, que é onde vai comprovar a questão da renda, para ver se vai encaixar ou não a renda, porque tem que ser de baixa renda, né? Até 1/4 do salário por pessoa da casa, né? A renda per capita. Preencher os requisitos, aí é só entrar na via administrativa e requerer a concessão. Se for negado, é na via judicial. Mas de início precisa do laudo e precisa também de fazer o CAD único, porque o LOAS você não consegue requerer o benefício sem um CAD único. Aí precisa. A Nilene, ela falou aqui que o relatório ela teve que fazer particular, porque não teve nenhum reembolso, acredito que seja do convênio, né? Uhum. Isso pode acontecer, doutora?
Não, como eu estou falando, o plano, ele não pode de maneira alguma negar o atendimento. O plano não pode de maneira alguma descumprir o que a equipe médica está solicitando. E uma vez que aconteceu isso, ela pode fazer uma reclamação lá na ANS, porque no caso ela não pode, o plano não pode de maneira alguma descumprir, porque quem decide qual que é o melhor tratamento é a equipe multidisciplinar, não é o plano de saúde. E ele também não pode cobrar nenhum valor a mais só porque a pessoa que aderiu, ela tem autismo. Então, isso aí, com certeza, cabe até um processo judicial mesmo. Mas agora eu sempre Então, falo, ela consegue esse reembolso, consegue, então, entrando com uma ação, então. consegue. Mas a primeira coisa que ela tem que fazer é entrar em contato com o plano, por escrito, um e-mail, explicando a situação. O plano de saúde vai dar a resposta. Se o plano não fazer esse reembolso para ela faz reclamação lá na ANS, aí com certeza o problema dela vai ser resolvido. Porque se o plano não acatar o que a ANS está pedindo, ela vai ter que pagar até multa. Então, normalmente, quando faz essa reclamação lá, costuma resolver sim. Então, Nilene, a doutora respondeu aí a sua pergunta. Se você quiser também depois entrar em contato com a doutora, direto com a doutora, ela também pode te auxiliar aí, né, em tudo que você precisar. Aí é só passar aqui que a gente dá os contatos com a doutora, ok, Nilene? E a gente tem a próxima pergunta, que é da Jéssica, também de Minas Gerais. Ela pergunta o que é necessário para tirar a carteirinha de autista e se ela é obrigatória a ter. A carteirinha de autista tem que preencher um formulário eletrônico, que é no site. E o correto realmente é todo mundo que tem o autismo ter essa carteirinha, porque vai facilitar a pessoa a ter acesso aos direitos dela com de uma forma muito mais fácil. E questão também como eu já falei, do planejamento também das políticas públicas também. Porque uma vez que o governo sabe a quantidade de pessoas que têm esse transtorno, eles sempre vão estar procurando fazer algumas medidas para facilitar e até mesmo garantir mais direitos, como ocorreu recentemente, né, com a alteração da legislação. Então, é feito pelo site, depois eu posso deixar o link com vocês, e preenche, e a cada 5 anos é necessário fazer a renovação da carteirinha, mas o número de identificação mantém o mesmo. Ele não é alterado com a renovação. Ok. E a gente tem a pergunta da Brena Barros, que é de São Paulo. Ela pergunta, ela diz assim: eu sou mãe de autista nível 2 em tratamento e eu tenho a redução de carga horária, mas eu trabalho por escala. E a minha escala agora está dando nos horários de tratamento no período da manhã e o período da tarde, o horário da aula do meu filho. Como eu posso tentar resolver nesse caso? No caso, seria interessante ela pegar um laudo, informando os horários que o filho dela precisa de fazer os tratamentos e levar ao responsável da gerência e solicitar para fazer uma mudança de acordo com os horários que o filho dela precisa. E ela tem que comprovar também que ela não tem como outra pessoa fazer. Porque às vezes ela tem condições de colocar uma outra pessoa para levar, né? Às vezes um pai ou um parente. Aí, se não tiver jeito, ela tem que comprovar e levar ao responsável. Que com certeza eles irão fazer essa mudança para ela. Ok. E a pergunta da Patrícia Silva, de Minas Gerais, ela pergunta: no caso de a pessoa estar sendo diagnosticada com espectro autismo agora, aos 32 anos, gostaria de saber se terá direitos e quais são eles. Sim, ela terá os direitos, porque a partir do momento que ela descobriu que ela tem o autismo, ela é uma pessoa com deficiência. Então, ela vai ter direito, se ela for de baixa renda, ela vai ter direito ao transporte intermunicipal e interestadual, só que ela vai ter que fazer a carteirinha também, que é pelo site também.
ela vai poder ter direito a 50% de desconto nessa entrada do cinema. Se ela for viajar, o acompanhante também vai ter direito a 80% de desconto. Vai ter que fazer todo um formulário. Todos esses direitos tem que ser preenchido um formulário, né? E tem vários outros direitos com relação ao plano de saúde, que o plano não pode, de maneira alguma, negar a adesão. Na escola, a mesma coisa. Se casar quiser matricular em qualquer curso, faculdade, eles não podem também negar o atendimento, porque hoje ela é considerada uma pessoa com deficiência. E ela vai ter direito também de ser atendido com prioridade. A questão das vagas também, estacionamento, ela terá também direito de ter aquela vaga exclusiva, prioritária para ela. Então, ela vai ter todos os direitos que uma pessoa com deficiência tem, inclusive na aposentadoria também, por tempo No, de no caso do contribuição. plano, no caso do plano de saúde, ela tem direito a algum desconto? Não, aí ela vai ter que cumprir a carência, tudo como qualquer outra pessoa. Eles não podem negar o atendimento e nem limitar a questão de terapia, a questão de sessão, de fonoaudiólogo, que eles não podem fazer, não. Inclusive, quem tem autismo tem que fazer o título de eleitor quando completar a idade, que é os 18 anos, que passa obrigatório, tem que fazer o alistamento. Então, assim, eles têm os direitos, mas também tem as obrigações que eles têm que fazer também, como qualquer outra pessoa. Ok. E a pergunta do Jonathan Rodrigues, de Bragança Paulista, São Paulo. Ele diz: tem uma criança autista, tentei o benefício para ele, mas foi negado, pois não se enquadrava em baixa renda. Eu gostaria de saber como eu posso obter um benefício para ele ter uma segurança no futuro, caso eu venha a faltar, pois a mãe dele já faleceu. Ele tem 7 anos. Bom, essa questão da renda, realmente, ela é um pouquinho complicada. O INSS, ele segue à risca o que a instrução normativa fala. É 1/4 por pessoa. A lei manda isso. Só que na via judicial, a gente consegue discutir, relativizar essa questão da renda. A gente consegue comprovar que se passou um pouco, a gente consegue sim reverter essa situação. Mas na via administrativa, que é aquele requerimento com o INSS, é muito complicado. Ele segue realmente o que a legislação exige. É 1/4 por pessoa. Se passou aquilo ali, eles negam mesmo. No caso dele, realmente seria procurar um especialista e demandar uma ação judicial. Porque aí vai ser discutido na via judicial e tentar relativizar essa questão da renda. E faltou a gente falar algo, doutora, que gostaria de acrescentar aqui. Estamos chegando no final da nossa entrevista. Não, é só mesmo com relação ao plano de saúde, que é uma coisa que eu estou vendo que está dando muito problema, que os planos de saúde estão sendo muito resistentes a fazer a adesão da pessoa com autismo, estão limitando a quantidade de sessão. Então, assim, pessoal, se caso você estiver com um filho que tem autismo, ou conhecer alguém que tenha o autismo, o que eu oriento sempre, tenta o primeiro contato com um plano de saúde, por escrito, seja por e-mail, seja por WhatsApp, nunca por telefone, sempre por escrito. Junta as provas, pega o laudo da equipe multidisciplinar, do fonoaudiólogo, do médico, do pediatra, do psiquiatra, junta tudo, faz uma reclamação na ANS. Se não resolver, coisa que é muito difícil, mas normalmente resolve, entra com uma ação judicial. Porque o plano de saúde não pode limitar a quantidade de sessão. Quem decide isso é a equipe multidisciplinar. A mesma coisa com relação ao medicamento. Se caso a pessoa precisar do medicamento e a família não tiver como custear, o plano de saúde tem obrigação, sim. Normalmente é na via judicial mesmo, que o plano eles costumam negar. O SUS também, né, tem que fornecer o medicamento, se for necessário também. Então, o que eu sempre bato na tecla é com relação ao plano de saúde, que está dando muita dor de cabeça para as pessoas, muita, porque estão muito resistentes. E a Nirlene perguntou
para concorrer a uma bolsa de estudo, o autista tem algum direito? Sim, porque no caso, o autista, ele é uma pessoa com deficiência. Então, no quadro de uma empresa, tem que ter, né, o quadro de PCD. Então, tem que ter uma pessoa, uma quantidade X de pessoas com deficiência. E o autismo, ele entra como uma pessoa com deficiência, então ele vai ter todos os direitos que uma pessoa com deficiência tem, porque ele é considerado. Hoje, a legislação considera a pessoa com um autismo deficiente. Então, tem um concurso e abriu vaga para deficiente, comprovando isso, ele vai concorrer na vaga de deficiente. Se a escola abriu uma provas para fazer concorrer uma vaga de deficiente, ele vai concorrer também na vaga de deficiente, porque ele é uma pessoa com deficiência. Inclusive, discriminar também uma pessoa com autismo é crime. Não pode, tá? É respondido aí a Nilene. E, doutora, quais são os contatos para quem quiser entrar em contato, contratar o serviço, tirar Sim. dúvidas? Eu atendo em todo o território nacional, também atendo fora. Lidiane Pinheiro, ponto advogada. Qualquer dúvida que tiver, pode me chamar pelo direct, que eu vou estar respondendo. Pode entrar em contato com vocês também, mandar também, que eu vou responder também, com o maior prazer, tá? Ok, doutora. E eu agradeço a sua participação aqui no Bate-Papo Legal pelos estúdios TPFest, aqui na sua participação dos espaços jurídicos. Lembrando que a doutora faz parte dos espaçosjurídicos.com.br, lá você encontra as dicas da doutora no site e também no Instagram do @estúdios TPFest aqui e nos espaços jurídicos você também encontra as dicas da doutora lá. E para quem quiser o contato da doutora, é só chamar a gente no inbox que a gente passa aí o contato direto da doutora, ok? Eu agradeço a sua Tá participação bom. aqui, doutora, pelos espaços jurídicos, e a gente se vê numa próxima entrevista esclarecendo as dúvidas Com do certeza. pessoal. Muito Obrigada obrigada e pela boa noite. participação, doutora. Eu que Boa agradeço. noite. E nós vamos ficando por aqui, terminando o bate-papo legal. Voltamos no nosso próximo programa com mais um tema esclarecendo as dúvidas para vocês. Uma boa noite a todos.